É muito bom estar com vocês novamente aqui para compartilharmos um pouco da palavra do Eterno, daquilo que o Senhor tem feito por nós e a sua Torá, que tem mudado nossas vidas e nos trazido uma nova compreensão do seu reino e daquilo que Ele espera de nós. Eu quero compartilhar hoje a primeira parte de um estudo da nossa primeira paraxá do ano, que é a primeira porção semanal da Torá, que se chama Bereshit. E nós vamos ter alguns entendimentos aqui, e vai ser bom compartilhar com vocês a respeito disso. Essa porção, queridos, ela começa em Gênesis 1:1 até Gênesis 6:8. Isso é a parte que nós vamos estudar essa semana. Eu aconselho a você, se ainda não baixou o nosso aplicativo da igreja, baixa lá e nos acompanhe. Temos muitas coisas para abençoar a sua vida. E nesse novo entendimento, nesse novo tempo que Deus tem nos dado, nós precisamos compreender que as coisas dependem muito mais de nós. Queridos, por muito tempo dentro do sistema religioso ao qual quase todos nós vivemos, nós sempre terceirizamos as responsabilidades e procuramos culpados para a nossa ineficácia. E de fato, dentro da visão de Sião, há uma responsabilidade direta a respeito de quem você é. O Senhor te projetou e escreveu algo sobre você. E a única pessoa que pode impedir o cumprimento daquilo que o Senhor escreveu a teu respeito é você mesmo. Não tem ninguém que possa impedir o teu fluir, a tua vida, o teu transbordar, o propósito de Deus na sua vida, a não ser você mesmo. E daí nós temos uma condição religiosa que nos foi ensinada a terceirizar a culpa e culpar Satanás pelas coisas. Satanás, de fato, ele é o inimigo das nossas almas. Você não precisa nem dizer bem, porque ele é. Ele é o inimigo das nossas almas. Só que ele não pode mexer com pessoas que estão alinhadas com a palavra de Deus. O alinhamento com a palavra de Deus é algo que depende exclusivamente e unicamente de você. Pelo poder do Espírito, na fé em Yeshua HaMashiach. Diga amém. Só depende disso. Não é pela sua força, é pela força dele. Não é pelas suas obras que você pode garantir alguma coisa, mas é pela obra que ele já realizou. Mas é necessário uma apropriação. Quando nós falamos aqui em Bereshit, eu quero que coloque aí o primeiro slide, depois da capa, por gentileza. A criação, a partir do invisível para o visível, no começo da Torá, tem a frase que diz assim: Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Essa frase está dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Nos revela que o mundo começa a ser criado dos céus para a terra. Ou seja, a criação não é uma obra apenas material, mas uma emanação que parte do espiritual, do que é invisível e se manifesta no físico. As coisas de Deus já são criadas, já estão na esfera espiritual. E tudo está pronto. É claro que nós estamos crescendo e aprendendo muito, estudando muito a palavra. Mas é bom trazer algumas coisas que, quando a gente começa a estudar a Torá, começam a trazer conexões. Só na palavra Bereshit, eu tenho um livro que eu estou estudando ele, que ele é um livro, acho que uns 3, 4 capítulos ou mais. Apenas fala, e não é capítulo pequeno, a respeito da palavra Bereshit. E a palavra Bereshit, que quer dizer no princípio, em um princípio, tem vários sentidos ali. A palavra B, no sentido é de Beit, da letra Beit, que significa casa, no hebraico. E Reshit é correspondente a Rosh. E se você lembrar o que é Rosh, Rosh é cabeça, é primeiro, é primícia. Então Bereshit, no princípio, o B também aqui nesse B, Reshit, que tem nessa primeira palavra, que está escrito ali, B e Reshit, está falando que no início de todas as coisas, Deus criou o cabeça sobre todas as coisas. A primeira revelação de Yeshua como cabeça e Senhor de todas as coisas está em Bereshit. Entre outras demais revelações, porque a palavra Reshit é Rosh.
Rosh quer dizer cabeça. Cada vez que a Bíblia fala que ele é o cabeça da igreja, ele é o Rosh, ele é o Reshit, ele é o princípio de todas as coisas. Ele é o Senhor sobre tudo. E toda a criação foi feita por ele. Bereshit, através ou para ele, Bará criou Elohim. Elohim não é um nome de Deus, é uma função do que ele é. Elohim é um título que pode ser ocupado por pessoas. Quando você lê lá, Yeshua falando, até mesmo contradizendo alguns fariseus, que eles começam a dizer, se você não conhece a estrutura hebraica e o pensamento de Sião, você fica um pouco perdido. Mas perguntaram para ele, você se faz Deus? E a palavra que ele pergunta lá, tu está dizendo que você é Elohim. E Yeshua vai dizer assim, não leste na vossa lei que está escrito, vós sois deuses? A palavra está dizendo, vocês são Elohim. Ou seja, vocês são dotados de uma personalidade que imita o Pai de vocês, que expressa a autoridade. Elohim quer dizer deuses. E nesse sentido de deuses, não num aspecto de alguém único para ser adorado, mas uma função de alguém que exerce uma autoridade, que copia alguém. Por isso que a palavra também Elohim é usado para deuses, no sentido esse com D minúsculo, com os falsos deuses, porque também eles querem exercer uma palavra de autoridade. Então, queridos, ao saber que no princípio Deus cria para o Reshit, que é o Rosh, que é o nosso Senhor, ele preparou Bará, cria Elohim, com a sua autoridade criativa, ele manifesta na criação. O Deus aqui, Adonai, Hashem, o nosso Senhor, aqui ele manifesta uma característica dele criativa, para que, através do Reshit, ou para ele, todas as coisas fossem criadas. E daí você vai ler lá no Novo Testamento que por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. E tudo começa nesse princípio. Estudar essa primeira paraxá é entender que Yeshua é aquele que é o cabeça de todas as coisas. Aplaudo o Senhor por isso. E por ele ser o cabeça de todas as coisas espirituais estão prontas a teu respeito também. E por ele ser o cabeça da criação, não é o Deus que criou, mas é o cabeça da criação, aquele para o qual, por meio dele e para ele, está entendendo agora o que a Bíblia está dizendo? Por meio dele e para ele foram feitas todas as coisas. O Deus Pai mandou o seu Filho e cria para ele, através dele, todas as coisas, um reino infalível, indestrutível, inextinguível. Para ele foram feitas todas as coisas. Para Yeshua HaMashiach, que antes de todas as coisas serem criadas, era o foco do nosso Deus para a criação de tudo. E foi dado a ele um reino, e esse reino foi entregue nas mãos dos homens. E aí você vai entender o que está escrito lá no Salmo 115, que vai dizer, os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Aprenda algo, nunca vai haver um céu para você, porque os céus são os céus do Senhor. Repita comigo, não haverá um céu para mim. Mas como assim? Eu aprendi a vida inteira, até o Senhor ensinou. Sim, ensinei, faz parte da teologia que a gente recebeu. O que recebi também é o que vos entreguei, né? Por isso que é melhor receber da Torá e do Eterno de uma forma maior. Mas não há um céu para você, porque Deus fez os céus são de quem? Do Senhor. E a terra Ele deu aos filhos dos homens. Tudo que é terreno, tudo que é material, tudo que se estrutura aqui, e o ápice da vida com Yeshua, aprenda, é a ressurreição. Agora, preste atenção. 1 Coríntios capítulo 15 vai dizer que se nós não cremos na ressurreição, a nossa fé é vã. Se Cristo não ressuscitou, nossa fé é vã. Olha que maravilhoso isso. Por que nós temos que passar pela morte? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em quem? Em Cristo Jesus. Nós passamos pela morte por causa do pecado. Não tem como anular a morte em nossas vidas.
apesar que o aguilhão foi derrotado, e em Cristo nós morremos para ressurgir. Isso é muito poderoso, porque o ápice da vida com o Mashiach é que o reino que foi dado a ele vai reinar nessa terra. A terra foi dada aos filhos dos homens, para que o Filho do Homem... Ei, está entendendo quem é Yeshua? O Filho do Homem. Para quem foi dada a terra? Para os filhos dos homens. Yeshua disse, eu sou o Filho do Homem, e vou reinar nessa terra. Eu voltarei e vou colocar o meu reino aqui, 1000 anos, para derrotar todo o inimigo que existe. E no final desses 1000 anos, eu entrego o reino ao meu Pai, e o meu Pai devolve a mim. E aí haverá um reino que não tem fim, sabe aonde? Bata teu pezinho assim, na terra, aqui nesse lugar, porque nunca sairemos daqui, porque a terra é o lugar aonde Yeshua vai reinar para toda a eternidade. Aplaudo o Senhor por isso. Não vai ser nuvenzinha, meu querido, não é nas nuvenzinhas, é na terra. Essa terra vai ser transformada. Há uma palavra no hebraico chamada tikkun, que é a... Ei, Jesus, me esqueci agora. A reparação, lembrei. Obrigado, Espírito Santo. A reparação. E Yeshua vem para fazer o tikkun na terra, a reparação de tudo aquilo que estava errado, para que assim ele possa reinar em glória nessa terra, com o corpo físico que ele tem, e glorificado, é claro, porque a glória do Senhor descerá sobre a terra, e você e eu, sabe para que nós ressuscitaremos? Para viver de novo nessa terra, e agora viver da forma com que Ele deseja que vivamos, de eternidade a eternidade. Você vai viver nessa terra, e vai receber o corpo glorificado. Olha como muda todo o nosso entendimento, queridos. Então, se você compreende isso, eu sei que talvez seja um pouco chocante dentro da visão cristã que nós carregamos desde sempre, principalmente da visão batista que nós ensinamos. Mas qual é o sentido de nós ressurgirmos e termos um corpo glorificado? É para ficar aqui com o Mashiach reinando nessa terra. E é por isso que no final de Apocalipse você vai ver que a Jerusalém celestial, que está sendo preparada, o qual Yeshua disse em João 14, que ele ia preparar um lugar para que descesse esse lugar, vai descer para cá e vai ficar nessa terra. E a Jerusalém celestial ficará eternamente aqui, num mundo reparado pelo poder do Mashiach, onde será aniquilado toda a maldade. E viveremos assim. Ei, queridos, tem muita gente que fica preocupado, mas e os animaizinhos? Você já não teve essa questão de pensar assim? É claro que os teus animaizinhos que morreram não vão ressuscitar para estar contigo. Mas agora, há uma criação que geme. Romanos 8, falando a respeito de um desejo ardente, uma expectativa de que os filhos de Deus, ó de novo, filhos de Deus se manifestem. Como que eles vão se manifestar? Agora, com a glória presente, pelo poder do Espírito, mas no futuro vindouro, não muito distante, quando todos nós, junto com o Mashiach, traremos a restauração para essa terra, e os animais serão libertos do cativeiro da corrupção. Até os animais vão ser restaurados. Então fique sabendo, vai ter grama, vai ter árvore, vai ter frutas, vai ter animais, vai ter rios, tudo que você conhece aqui num estado de perfeição. Isso é o reino de Deus, prometido aqui para o Reshit, aquele que é Bara Elohim et Hashamayim vet et haaretz. Queridos, isso é muito maravilhoso. Agora pode colocar o próximo slide. Mas essa criação, então, ela começa do mundo espiritual para o real, para o físico, não real, espiritual para o físico. É 11:13, está certo. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Preste atenção nesse versículo. Pela fé entendemos que os mundos foram criados. E existem 4 mundos criados, 4 dimensões espirituais, que nós precisamos entender que eles foram feitos do que não é aparente. Agora, entenda que o invisível da criação não é que não existe. A gente tem um termo teológico que diz a criação ex nihilo, que quer dizer a partir do nada. Mas não existe um nada que possa gerar nada. Por isso que a ciência tanto critica a posição criacionista da perspectiva cristã, porque eles falam uma criação a partir do nada. Mas não é possível criar do nada alguma coisa. E aí nós somos tidos como tolo.
Porque pela fé nós entendemos que Cristo faz as coisas acontecer do nada. Mas não pense que as coisas surgiram do nada. Porque aquilo que Deus criou no físico já existia no espiritual. Da onde tirou isso? De um lugar bem simples. Você vai ler Hebreus, vai lembrar lá de Moisés subindo. Há pouco tivemos aqui a festa de tabernáculo, subindo no Sinai. E Deus dizendo, eu vou te mostrar. Agora faça tudo conforme eu te mostrei no monte. Ele teve uma visão do que era espiritual. Depois, mais tarde, vai dizer, em outros textos, que ele teve uma visão do tabernáculo celestial e fez um terreno. Olha só, o que é celestial veio para o terreno. Mais tarde, Yeshua, o mais perfeito tabernáculo, o modelo do espiritual, se manifesta na terra. E ele se faz carne. E ele é o tabernáculo também. Olha que coisa importante. A Bíblia também vai falar que tem um monte Sião. Em Apocalipse vai dizer que nós já estamos no monte Sião celestial. Espera aí, que o monte Sião celestial é esse? Existe um monte Sião celestial. Por isso que Deus criou um monte Sião na terra. Sempre o que é terreno é expressão do que é espiritual. Diga amém. Você é uma expressão do que é espiritual. Por isso que o seu corpo é tabernáculo. Porque tabernáculo é uma tenda móvel, algo itinerante nessa terra, para a presença do Espírito habitar e para você cumprir um propósito. E a tua vida tem um destino prescrito. Salmo 139 fala a respeito disso. E esse destino prescrito vai fazer com que você desenvolva a vontade de Deus ou você viva a sua vida do seu jeito. Lembra que no início da nossa conversa eu comecei falando que depende de você. O que impede de você cumprir o seu propósito são as tuas vontades, são os teus desejos. Não é ninguém, nem Satanás está contra você nesse aspecto. Agora, se você pecar, ele tem brecha. Aí ele vai entrar. E aí vai destruir. Matar, roubar e destruir. Ele está rugindo como um leão, buscando quem possa tragar. Ele está ao redor. Se você deixar quebrar mandamentos, ele entra. E aí a ciranda começa. Agora, se você está firme na palavra do Eterno, na palavra do nosso Deus, você fecha as brechas e você só tem que se aperfeiçoar naquilo que Yeshua te ensinou e através da boa e agradável, perfeita vontade de Deus que Ele já manifestou, que é o cumprimento da sua Torá. Quer saber qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus? Torá no coração. Fazer o que Ele mandou. Isso nós estamos fazendo todos os dias através da sua palavra. Agora, essa criação desses mundos mostra que toda transformação em nós, ela precisa, toda transformação verdadeira, ela precisa começar, toda transformação verdadeira no mundo físico precisa começar a ser primeiro originado no espiritual. Vou repetir. Isso nos ensina que toda transformação verdadeira no físico precisa começar no espiritual. O detalhe é que nós estamos acostumados a vestir máscaras, capas, rótulos, para que as pessoas nos vejam bons, e tentando camuflar a nossa pobreza, a nossa falibilidade, melhor dizendo, no espiritual. Então nós vestimos a capa da religião e frequentamos para uma questão da consciência. Não, eu fui na igreja domingo, tá massa, tá legal. Mas e durante os outros 6 dias? O que você está fazendo? Qual é a tua conexão? Qual é a tua busca? Qual é que é o teu desejo pelas coisas do Eterno? Então, queridos, nós precisamos romper com essa religiosidade e todos os dias no nosso aplicativo tem lá a porção semanal da Torá, dividida em cada aliá, cada dia tem uma mensagem escrita. Eu não tenho tempo de ler. É só pegar o aplicativo e botar que tem áudio, querido. Não tenho tempo de escutar. Não, meu irmão. Então eu tenho tempo, então assim, eu vou dizer uma coisa para vocês, você não tem tempo para nada, querido, então morre. Porque você não está vivendo. Você não tem tempo para escutar um versículo, morre, meu irmão. É demais, assim, esse mundo é muito sofrido para ti. Porque eu não consigo ler, não consigo escutar, não consigo nada. O que tu faz então? Meu irmão, nós temos que ter sede. Último dia da festa dos tabernáculos, Yeshua levanta e diz: quem tem sede, vem a mim e beba.
Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Tenha sede do Senhor e beba dele dia após dia. Essa criação, então, houve uma criação de mundos. Pode colocar o próximo slide. Eu quero explicar para vocês os 4 mundos que são degraus de emanação. Aqui tem uns nomezinhos diferentes, né, que às vezes as pessoas ficam preocupadas. Aqui em cima no lado é a árvore da vida, tá? Estudado dentro do judaísmo, dentro do povo judeu, e estudado em tudo que é religião do mundo, menos o evangélico, porque ele acha que isso é do demônio, né? O evangélico não estuda a Torá porque ele pensa que a árvore da vida é do demônio. Mas essa árvore da vida está lá no princípio, em Bereshit, e vai estar lá em Apocalipse. Daí você imagina que a árvore da vida é uma plantinha plantada, né? E daí que tinha uma cobra enrolada. Não, essa não é da vida, queridos. Essa é do conhecimento do bem e do mal. Então, olha só. A gente está mais focado na árvore do conhecimento do bem e do mal e ninguém lembra da árvore da vida. A árvore da vida é uma estrutura. Não dá tempo de explicar, eu não vou dar aula aqui. Talvez um dia a gente faça um curso só sobre a árvore da vida, para você entender. Mas olha só. Eu quero que você preste atenção aqui. Você já deve ter ouvido falar sobre os 4 elementos. Quem já ouviu falar? Essa concepção dos 4 elementos. Até a própria filosofia caminhou dentro dessa parte dos 4 elementos. E daí você vai dizer assim, viu como isso é misticismo? É esoterismo? Querido, deixa eu te perguntar. Quem criou a Terra? Tem gente que está em dúvida. Quem criou a Terra? Quem criou a água? Quem criou o ar? Tem gente que está em dúvida, está respirando, mas isso aqui deve ser do diabo. Satanás. Aí veio o cramunhão e soprou. É isso que está escrito? Não, meu irmão. Quem soprou o fôlego de vida em você? Fala melhor com um. Então tá aí. E fogo. O meu Deus é fogo consumidor. Ele faz os seus ministros labaredas de fogo. Todos estavam reunidos, de repente veio sobre suas cabeças fogo, como línguas de fogo. Adão era feito de terra. Foi soprado nele ar. A terra que foi moldada precisou de água. E porque cadê o fogo nesse negócio? Ele era o próprio fogo, porque a glória de Deus é o fogo que incendeia você. Então tá aí. É só para você entender que as coisas estão todas na Bíblia. Mas presta atenção. O primeiro mundo, o espiritual, ele tem um nome aqui que eu vou dizer para você, em hebraico, que é Atzilut. Atzilut. Você pode ver na Parashá de Shabat, que está lá explicando e vai ter o slide para você. É chamado o mundo das emanações. O mundo das emanações, o Atzilut, então é o mundo mais alto. É o mundo que nós chamamos de mundo espiritual. Quando a Hebreus está falando, pela fé entendemos que os mundos foram criados, não está falando de Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Está falando dos 4 mundos. Lembra que eu falei para vocês que existia níveis de estudar a Torá? O nível mais baixo é Peshat, o segundo Remes, depois o Derash e o outro o Sod. São níveis de estudos profundos da Torá. Nós estamos saindo do Peshat do primeiro e subindo um pouquinho mais do que o Remes, talvez entrando num Derash para te explicar isso aqui. Então você precisa compreender, o que tem a ver com isso? A porção de Bereshit, que é primeiro, eu quero trabalhar aqui sobre os mundos e o que isso representa dentro de você. Para que você esteja preparado, para que no início desse ano que nós estamos, no ano bíblico, você não seja atacado nessas esferas da sua vida, diga amém. Os mundos criados, o primeiro é o mundo espiritual, o mundo das emanações. Copia isso, faz print disso, dá um jeito aí. O segundo deles, o segundo mundo aqui, o mundo espiritual, ele é representado pelo ar. Paulo diz que os espíritos estão nos ares. O mundo espiritual está nos ares. Olha como você começa a ver que casa todos os versículos quando você conhece o que Paulo está falando. Quando você ouve ele falar, sem conhecer o pensamento judaico, você fica perdido. O segundo mundo criado, só falar o que é o das emanações, o primeiro, desculpa. Esse nível é o mais elevado da criação, onde tudo existe e é pura espiritualidade. A Atzilut é a presença de Hashem mais próxima dos conceitos abstratos e difícil de falarmos
em termos materiais. Esse mundo da emanação você não consegue compreender, porque você olha lá e você não consegue dizer. Você vai ver, sabe quem entrou nesse mundo aí? João. O apóstolo João entra nesse mundo e tem uma visão desse lugar. Ele vê o que Deus estava mostrando. E ele começa a dizer coisas semelhantes com o que ele conseguia entender. Ele vai trazer como o brilho era como o sol do meio-dia, como o latão reluzente. Ele começa a dizer semelhante a isso, como o rosto de homem, como o rosto de mulher, como o rosto não sei do que lá. Ele tenta dizer alguma coisa que é semelhante, porque ele está vendo num nível de espiritualidade que Deus o levou a enxergar, que não tem como ele dizer aqui na terra. Porque até que Deus manifeste do espiritual para o terreno e você consiga perceber, você não tem ideia de uma criação. Estão entendendo a palavra aqui? Então esses lugares profundos em Deus, nos lugares dos ares, né, nesse mundo da criação, que pela fé nós entendemos que eles foram criados, tem um mundo espiritual onde todas as coisas estão organizadas e Deus só manifesta na terra, inclusive você. Você foi algo criado por Deus lá em Adão. Todos nós estávamos em Adão. Por isso que nós temos toda a condição pecaminosa dele. Não como um pecado original, mas como por ser humano. Então todos nós já estávamos projetados. Deus não está criando cada dia. Imagina Deus preocupado assim. Pronto, agora olhando para toda a terra, quem vai ter uma relação agora? Um casal que vai ter uma relação, será que vai engravidar? Anjo, corre lá e põe a... Não, queridos. Pega, cria agora, cria uma alma agora. Joga correndo. Imagina, ia ser como uma fábrica, uma correria, criando alma o tempo todo, para cada lugar manifestar uma criança. Não, queridos. Todas as almas já foram feitas quando Deus soprou. Você já estava lá. Só que a manifestação é no tempo determinado. Por isso você precisa aprender outra coisa. Para de fazer as coisas no seu tempo. Eclesiastes 3 te ensina, Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. E tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Então há um tempo para todas as coisas. Você não nasceu errado, você não nasceu na geração errada. Era justamente agora que Deus planejou para que você estivesse aqui. Dá um aplauso ao Senhor por isso. Ele sonhou com você nesse tempo. Vamos para o segundo aspecto aqui. O segundo mundo é chamado Briá. Briá. É o mundo que representa o primeiro ponto da criação propriamente dita, onde os conceitos começam a tomar forma. Aqui a separação entre o Criador e criação se torna levemente mais distinta, embora a presença divina ainda seja imensamente perceptível. Briá é o lugar das ideias e dos arquétipos, a base intelectual da criação. A Briá é o lugar das ideias e dos arquétipos. Vamos usar uma expressão das formas. Briá é onde Deus fez a forminha para cada coisa. E você já começa a ver o que ele está gerando. Mas ainda não está pronto. Primeiro era um desenho. Agora ele já mostra a forma. Nesse segundo nível. Para que você possa entender. E é o lugar mental. Comparando com você, é onde está a sua mente. O lugar mais alto é a espiritualidade, onde você precisa chegar. Até que todos chegamos... A unidade da fé, no pleno conhecimento do Filho de Deus, na perfeita varonilidade de Cristo. É sobre isso que ele está falando. Que nós venhamos a crescer, a chegar no lugar onde o Mashiach chegou. Que é no nível da glória do Eterno. Para receber dele diretamente. Todos nós somos feitos para isso. Todos nós somos feitos para isso. Mas não é algo fácil de se fazer. Mas não é impossível. Só que você precisa entender como se caminha nisso. O lugar mental, então, é caracterizado pelo fogo. Onde está o teu conhecimento, onde as formas começam a acontecer. O terceiro mundo criado é Yetzirah, o mundo da formação. Agora no mundo da formação, nós já temos as coisas acontecendo. E nesse mundo da formação, as ideias são formadas em Briá, que eu já falei, e se solidificam e adquirem forma em Yetzirah. Este mundo é o mundo das emoções e das relações, onde a criação começam a ter contornos e organização e tomar o seu lugar. Em Yetzirah,
as forças criadas em Briá tornam-se acessíveis para as interações e relacionamentos. Nesse mundo que Deus organizou, gera as tuas emoções, que é o lugar das águas. Então, cada vez que você pensar, o ar é questão espiritual, o fogo são questões mentais, a água é o lugar das suas emoções. Aí você vai entender que Yeshua está dizendo, do seu interior, do seu ventre, fluirão rios de água viva. As suas emoções serão tomadas pelo poder do Espírito. São coisas profundas aqui. Depois, o final, o último mundo criado aqui é o mundo físico, que é a Siá, o mundo da ação. Finalmente temos a Siá, o mundo material, físico, onde as ideias e conceitos dos mundos superiores se manifestam em ações concretas e visíveis. A Siá é o reino onde habitamos e as coisas acontecem, onde lidamos com as limitações físicas também. Então, todas as coisas, o que eu começo a ver muito, e ontem como eu estava aqui, bati um papo com os adolescentes, o Bernardo trouxe a palavra aqui falando de Bereshit também, e depois eu dei uma chamada de atenção. Sabe o que acontece conosco? Nós somos muito discursivos e de pouca atitude. Meu querido, eu não quero saber da tua ideia e do teu planejamento. Traga para a realidade, põe para a vida. Ah, mas eu queria tanto. Quem fica querendo, quem fica sonhando, é um alucinado. Sonhar sem agir é alucinação. Sonhe pequeno e comece a realizar. Para de ficar dizendo, querido, sonhar sem realização, tu vai ficar frustrado a vida inteira. Ah, mas isso é errar. Eu errei. Mas se der tudo errado, eu já fiz com tudo errado. E aí, eu vou desistir daquilo que o Senhor me chamou a fazer, por causa que um dia eu errei. Ei, se tu não lembra, eu não lembro também, mas eu vi nos meus filhos. Tu vai lembrar dos seus filhos se tu teve. A Gabriele, nem o Caleb, por mais inteligentes que sejam, eles não saíram do ventre correndo, comendo, cantando e assoviando. Até hoje. Eles têm dificuldades em algumas coisas. Mas você lembra do bebezinho caminhando e caindo e tombando e caindo de novo e se solando e se machucando e vai para o hospital, porque às vezes, uma vez ela fincou a testa e cortou, levou pontos, engatinhando ainda. E aí tu corre para lá, ela errou! Ela usou fralda, tu também. Errou. E tem uns que até hoje, adulto, erram para acertar o negócio ali, homens, né? Para urinar, às vezes erram. Perfeitinho. Para de vestir uma máscara do que não existe. Você erra o tempo todo. Mas não é a quantidade. O fracasso não está em você errar. O fracasso está em você desistir. E parar de fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Fracasso é desistir do propósito e daquilo que Deus falou a teu respeito. Que Ele já desenhou no céu e gritou na eternidade. E tem anjos esperando para que você comece a agir. E Ele vai manifestar. Porque em Bereshit, Ele disse que o Eterno, através do poder dEle, mandaria o Mashiach e Yeshua para te ajudar. E Ele estaria com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não parou. Ele não desistiu. Ele não olhou para você e disse que você é um fracasso. Pelo contrário, Ele sabe que é um plano para que você venha reinar com Ele. Ele vai tomar de novo essa terra e você vai estar com Ele reinando. Esse é o plano. Não desista, não pare. Ah, mudou agora para uma pregação coach? Não, porque tem emoção no negócio. E se você não entender quem você é, você desiste. Você desiste, você para no meio do caminho. Há um mundo criado aqui. Esses nomes que eu falei aqui são tirados da passagem em Isaías 43:7. Todo aquele que é chamado pelo meu nome e pela minha glória, olha aí, Atzilut, está escrito isso, a palavra em hebraico é Atzilut. Lembra que os nomes que eu falei aqui para você, eu não escrevi aqui, mas falei. Eu criei Beriá, criação. Eu formei Yetzirá. Eu fiz Assirá, ação. O Eterno trabalha assim, queridos. Esses são os mundos, os 4 mundos. Isso não é invenção judaica, isso é Torá. Deus trabalha assim. Pelo meu nome,
Olha só, todo aquele que é chamado pelo meu nome e pela minha glória. Você é chamado pelo nome? Você é chamado pelo nome? Sim ou não? Você foi chamado pelo meu nome. Pelo teu nome eu sou chamado. Tem vários lugares. Então você tem que aprender essa emanação, chegar na estatura de Cristo. Eu criei, você foi criado. Você foi formado. Você foi feito. A ação aqui. Anota esse versículo. Está entendendo a palavra aqui? Queridos, então assim, pode colocar o próximo slide. Abaixo de SA, o mundo espiritual mais baixo é SA. Gashmi, SA físico. São nomes em hebraico aqui que isso é de um estudo, né? Nosso universo físico que contém suas últimas 2 emanações, as Sefirot, Yesod e Malchut. Coloca a árvore da vida inteira ali para nós. Sabe? Tem uns nomes aqui interessantes nessa árvore da vida. A árvore da vida possui 10, pode notar 1, 2, 3, 4, 5 até 10. Isso se chamam 10 filtros para a presença de Deus. Deus não pode manifestar a sua glória do jeito que Ele é, porque senão você é destruído. Ele não pode se manifestar, então Ele criou 10 filtros na árvore da vida, que diminuem a presença da sua glória e vai diminuindo a intensidade, para que você possa experimentar isso. Então, por mais aleluiado que tu esteja, maior glória que tu possa experimentar na tua vida, você está com gotinhas daquilo que Ele é. E aí você começa a entender aqui, lá em cima, Keter, que é a coroa, está dentro da Azilut, o mundo da emanação que eu falei para vocês, pode ler aqui nesse lado. Azilut é não temporal e não espacial. Lá tem coroa, compreensão e sabedoria. Keter, Binah, Rochmah. Então, nesse mundo de Azilut, que é o mundo da emanação, que é o mundo espiritual que eu expliquei para vocês, tem coroa, compreensão e sabedoria. A sabedoria, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá. Desce de lá. Também ali há a compreensão das coisas. E a coroa, já ouviu falar sobre coroa? Que você vai receber coroa, coroa, coroa? Isso não é agora, isso é algo que vem do eterno. Olha que coisa poderosa. Meu irmão, eu não sei como é que é o teu sentimento de aprender essas coisas. E não sei se tu está aprendendo de fato. Mas pelo menos me escuta umas 10 vezes depois. Porque compreender isso aqui muda todo o sentido da nossa fé. Então está tudo na região dos ares. A segunda lá, que é o primeiro véu. O segundo véu é Briá, mundo da criação. Ali dentro, na árvore da vida, está justiça, misericórdia, Hesed, em hebraico também significa graça. E Tiferet, beleza. Então nas coisas, lembra que aqui começa a dar forma e uma conexão com a criação? Aqui Deus manifesta misericórdia, justiça e beleza nesse segundo mundo que Ele criou. É ali que vem para você essas coisas. A beleza está falando também quando Ele diz que as coisas eram boas, que estavam acontecendo, e viu Deus que era bom. Ele está vendo que está fazendo algo belo. Ele está manifestando algo. E também é a parte que você aprendeu ali, que é a parte do teu conhecimento, a parte da tua mente. Ela carrega justiça, misericórdia, graça e beleza. Está na parte do teu intelecto, queridos. Olha que maravilha isso, como Deus faz. Também é a parte do fogo que nós vimos ali. Representa, num arquétipo, nós vamos ver daqui a pouco aí, a tua cabeça. A parte de cima, a Zilut, está acima de você. É o céu dos céus. A parte aqui que está Gevurah, Tiferet, Hesed, justiça, beleza e misericórdia, o mundo da criação, numa comparação que nós já vamos ver no próximo desenho, fala da tua cabeça. Que Deus criou e esse lugar aí. Por isso que lá em Atos 2, quando veio a língua de fogo, desceu sobre aonde? Nos homens? Porque fogo manifesta na cabeça e trouxe justiça, misericórdia, graça e beleza. A beleza da vontade de Deus, da promessa se cumprindo, da Torá agora sendo cravada no coração. Olha que profundo isso. Depois você tem aqui Yetzirah, o mundo da formação. Não temporal e espacial. É o mundo das emoções, que é a parte da água. Olha só, ali você vai ver a glória. É nas emoções que você vai experimentar o fundamento, porque se as suas emoções não estiverem fundamentadas no eterno, você vai viver sempre assim.
Tu tem problema aí de instabilidade emocional, é falta de fundamento. É falta de fundamento. E o fundamento não é fundamento teórico, não é nada que o humanismo possa te apresentar do conhecimento humano. É fundamento em Yeshua. Aquele que constrói essa casa sobre a areia e sobre a rocha. Tem uma parábola ensinando sobre isso. Então as suas emoções precisam estar fundamentadas em Yeshua, no eterno, na sua Torá. Está difícil aí? Está sempre assim? Está faltando Torá no teu coração, meu irmão. Isso aqui não é uma palavra para te julgar, é uma palavra para te ensinar, para você fazer a techuvá, é o retorno. Volta de onde você está e começa a correr atrás dessas coisas como se fosse a coisa mais preciosa. E é a coisa mais preciosa da sua vida. E aí, depois disso, nessa parte das emoções, que nós vimos aí, a glória só manifesta aí também, a vitória e o fundamento. Por fim, Malchut, que é o mundo terreno, que é o reino, que é o mundo físico, mas que é um reino. É o lugar onde Yeshua vai reinar. É onde você está. E nesse lugar, Malchut, é o mundo da manifestação, é o mundo da ação. Você percebeu que aqui não tem nenhuma característica, só tem reino. Reino não consiste de emoções. Reino consiste de ação. Para reinar nessa terra, não é o que tu pensa, não é o que tu fala, não é o quanto você é crente, o quanto de espiritualidade você tem, é o quanto você age, segundo aquilo que você já conheceu lá de cima. Posso ouvir amém? Você está agindo? Ou você está pensando ainda? Temporal e espacial, terra. Agora preste atenção. Sabe o que é isso aí? Yud, Rei, Vav, Rei. Esse é o tetragrama, o nome do Eterno, impronunciável. Você sabia que isso aqui não é brincadeira, não é empilhamento de letra para fazer desenho. Isso aqui é o entendimento do que Deus fez. Você é constituído, você foi feito pelo próprio Deus, você expressa a imagem de Deus. Yud é o lugar que você começa a perceber que está falando aqui da cabeça. Você viu que está um corpinho humano aí, né? Cabeça, os braços, o torso e as pernas. Keter, coroa, cabeça. Rokmah, os lugares que nós já falamos aqui. Rokmah é a sabedoria. Keter, Rokmah, aí você vai ver ali, ó, que a coroa está acima de você, para a sua cabeça, que vai acontecer no futuro com você. A Rokmah, que é a sabedoria, também está aqui na sua cabeça. Lembrar que também tem Biná e compreensão, mas falando isso aí, a compreensão não está na tua cabeça. A compreensão está na parte que é o teu coração. Porque primeiro vem a sabedoria sobre a sua mente e desce a compreensão para o seu coração. Que é o Biná. A Sefirot dos números 4 a 9 que nós vimos ali. Olha que coisa poderosa. Estão na região do teu ventre. De 4 a 9 você tem misericórdia, justiça, beleza, glória e vitória e fundamento. Todos estão aqui no lugar onde Yeshua disse que vão fluir rios de água viva. Você precisa alinhar isso dentro do seu coração, dentro do seu coração, para que desça no teu ventre. O lugar das emoções é o ventre. Quando o apóstolo Paulo escreve a respeito de algumas pessoas que abandonaram a fé, ele diz assim, ó, o Deus deles é o ventre. Você está entendendo o que ele está falando agora? Ele está dizendo que o Deus deles é o ventre. Eles querem só satisfazer os desejos deles. Eles querem a justiça própria, eles querem a misericórdia e a graça do seu jeito, eles querem que a beleza seja o fundamento da sua vida, não aquela beleza que Deus vê, mas aquela beleza que todo mundo procura. Eles querem também a glória para eles, eles querem a vitória só para eles, e o fundamento é aquilo que eles acreditam e definem. Esses homens que andam assim, têm o Deus dele como ventre. Mas o nosso ventre, onde estão nossas emoções, precisam ser governadas pelo Espírito de Deus. Diga amém. Por fim, Malchut, aonde estão plantados os nossos pés. O fundamento, o lugar onde você manifesta, fundamento não, o lugar onde você manifesta a ação. Os pés na terra, o reino de Deus. Meus queridos, Deus nos chamou para uma manifestação segundo o Mashiach.
uma compreensão profunda daquilo que nós somos e para aquilo que nós somos chamados e preparados. Quer botar outro desenho para nós finalizar aqui? Aí tem um rostinho desenhado para você, né? E o nome das letras. Esse é você, diga amém. Eu acho que eu sou mais bonitinho. Não, você é exatamente assim. Lindão, porque você expressa o nome de Hashem. E Ele te fez para, consoante a sua plena vontade, reinar com o Mashiach. Bereshit está trazendo no princípio. Você está hoje no princípio de todas as coisas. Você pode dizer amém? É a sua oportunidade de começar hoje e entrar em todo o tempo determinado do Eterno. Começa hoje. Comece a fazer hoje. Comece a buscar como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, para que você possa amadurecer e, através da palavra de Deus, viver de uma forma diferente. Deus tem coisa linda para fazer na nossa história, nas nossas casas, e nos recolocar, reposicionar no plano original que Ele tem para nós. Não acabou nada para você ainda. Então, era só um entendimento errôneo e um comportamento seu. Yeverechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panavelecha veruneka, Issa Adonai panavelecha viasem lecha shalom. O Eterno te abençoará e te protegerá. O Eterno fará resplandecer o seu rosto sobre ti e será misericordioso contigo. O Eterno colocará o seu rosto sobre ti e te dará a paz. Amém e amém.